betoneira, e a gente já viu alguns conteúdos sobre betoneira, principalmente na questão de elétricos, de comandos elétricos. Para isso foi de interesse coletivo ali, mas a gente sabe que equipamentos para construção, eles demandam 3 pilares, que são manutenção, operação, tá? E segurança. Então, hoje a gente vai falar sobre operação e segurança num quesito muito importante que faz parte de diversas máquinas e equipamentos que eu já falei por aí, tá? Que é a parte de checklist, a inspeção diária do equipamento, e a betoneira ela não foge disso, ela precisa tanto de um operador treinado, né? Um operador que passe por uma instrução ali e que tenha uma certificação para isso, que ele possa exercer essa função dentro do canteiro de obras e que ela fique evidente, fique exposta que aquela pessoa passou por um treinamento. E nesse treinamento ele vai ter todos os conhecimentos relativos à máquina que ele vai operar. E a betoneira não foge disso, ela também é uma máquina, tá? E ela tem as suas características dentro do canteiro de obra, apesar de hoje ela não ser tão utilizada quanto antigamente, porque as construtoras já recebem aí as argamassas prontas, né, de empresas especializadas e na quantidade que eles querem, enfim, e aí só fazem o transporte para o local. Mesmo assim, vez ou outra tem uma betoneira na obra, e o que eu tenho sentido que ela não segue as normas necessárias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre este equipamento no sentido não da marca GSM, mas no sentido do equipamento betoneira. Aqui a gente tem um modelinho muito... Deixa eu chegar aqui nesse modelo. Aqui nós temos um modelo da GSM, tá? Com o comando aqui na lateral. Comandinho aqui na lateral. Com a caneta. Aqui. Tá? Tem algumas ressalvas contra esse comando aqui, relativos a ele, mas eu não vou falar agora, a gente vai falar numa outra ocasião, tá? Ela tem proteções que nós vamos falar também numa outra ocasião, e a gente hoje vai falar sobre a questão do checklist. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, ó, a gente tem uma outra marca aqui, a Menegote também, tá? Mesma questão, tem algumas proteções que a gente vai falar depois, mas isso aqui a gente pode mostrar que as betoneiras elas são muito parecidas, assim como várias outras máquinas e equipamentos que tem no canteiro de obras. A parte de ferragem, né? A parte estrutural ela é muito parecida, semelhante, e o que muda mesmo é a parte de comandos ali, que algumas adotam um sentido, outro, uns melhores, outros piores. A gente já falou nisso em outros vídeos, tá? Só procurem aí no canal. Mas vamos ao que interessa. Aqui a gente tem alguns dados sobre a questão do que observar como inspeção diária, que é de responsabilidade do operador, e ele precisa saber fazer isso. É por isso que ele recebe um treinamento para isso, para que ele possa, dentre outras coisas, conferir, né, aquilo que ele precisa na operação do equipamento para diagnosticar se esse equipamento tem algum problema ou não, e que ele possa operar esse equipamento com segurança tanto para ele quanto para as pessoas que vão ser envolvidas nesse processo, apesar de que só ele, enquanto operador, vai mexer neste equipamento. Ele tem algumas particularidades de segurança, até da área de instalação, mas vamos lá. Então, através da NR12, determina a obrigatoriedade de uma inspeção pré-uso, tá? A inspeção diária. Pré-uso é antes do uso, não é depois do uso, é antes do uso. O que a gente faz depois do uso são outras coisas. Ao início de cada turno de trabalho. Itens a inspecionar na questão da betoneira, tá? Cabos e interruptores. Usar cabos com dupla isolação, sem emendas, cortes, fios, o fio terra ligado ao motor e ao plug elétrico. Isso é observação visual, tá? Nem sempre o operador vai conseguir observar esse item aqui. Pontos de lubrificação conforme indicação na página tal. No caso aqui, página 17, por quê?
No manual do equipamento, na página 17, ele mostra os itens de lubrificação que devem ser olhados. E é por isso que o operador tem conhecimento, tá, deste equipamento que ele vai operar, desta marca que ele vai operar, porque aí começam as diferenças, né? Pontos de lubrificação, pontos de montagem, correia, enfim, engrenagens e tudo mais. Então vamos lá, pontos de lubrificação. Check. Componentes energizados. Motor, cabos, interruptores devem estar secos e sem umidade. Então, verificar aqui se eles estão secos e sem umidade, coisa que é complicado numa betoneira e quem opera sabe. Isolamento da área de risco conforme indicação na página 13. Isolamento é aquilo que eu falei. Você vai ter aqui, vamos fazer um desenho aqui no canto. Aqui. Você vai ter a betoneira aqui. E aí você tem um isolamento de área, tá? E aí tem dimensões específicas aqui, em volta ao entorno dela, tá? Mas a gente precisa observar se essas proteções estão adequadas e só quem tem acesso ali dentro é as pessoas com treinamento. Outro item aqui, botões de acionamento do motor em perfeitas condições. Os botões, obviamente que ele está falando é do comando, liga, desliga, botão de emergência, né? E as características desse comando que a gente vai falar numa outra aula também. Aqui a gente está fazendo o checklist. O operador deve estar treinado e com evidências do treinamento. Tá? O que são essas evidências do treinamento? Ele vai ter ali ou um selo no crachá, se ele tiver um crachá, ou próximo à betoneira tem lá uma foto dele dizendo que ele é o operador oficial ali, como se fosse como um cartaz. Tá? Então, ele passou por um treinamento, esse treinamento foi feito por uma pessoa com proficiência no assunto para poder ensinar ele as questões de segurança, as questões de operação dela, como deve manipular, transportar, enfim, todos esses itens. Se esse cara passou por um treinamento e aprendeu sobre legislação, normas técnicas e tudo mais que são importantes para ele entender as responsabilidades que ele está adquirindo ao treinar ao operar esse equipamento, tá? Então aqui evidências do treinamento. O operador passou por um treinamento. Betoneira, ela está nivelada e bem apoiada ao chão. Isso também é uma questão estrutural, porque senão, se ela não tiver na sua movimentação, o que vai acontecer? Ela pode tombar, cair e acabar provocando aí um acidente e o próprio dano do equipamento. Então, nivelamento do equipamento também é um item a ser checado. Aqui embaixo a gente tem, todos esses itens estariam aqui numa folha onde teria a data do dia, o nome do operador, se o item está aprovado ou reprovado, a assinatura do operador e algumas observações. Vejam que o que ele quer dizer com isso também, tá? A gente teve algumas questões relativas a algumas exigências de escolaridade. Elas não apareceram mais em algumas normas, mas entende-se que pelo menos ele saiba ler e escrever para que ele possa entender do que se tratam as coisas aqui que ele precisa observar. Via de regra, isso não tem acontecido, mas é importante aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de um checklist, tá? E aonde a gente continua aqui, o próprio fabricante, isso aqui é oferecido pelo fabricante, né? O fabricante que sabe do que ele está falando. Tá? E em eventual reprovação do equipamento em uma inspeção, o responsável pela obra deverá providenciar o conserto do equipamento. Ou seja, quando eu tiver um item reprovado, tá, no meu checklist, a gente precisa providenciar a correção desse item para a operação do equipamento. Tá? Então, no caso aqui, ele diz para entrar em contato com os postos autorizados. E importante aqui, isso aqui é norma técnica, é legislação, não tem nada a ver com o fabricante, apesar de ser mais reforçado, porque ele citou aqui que o operador tem o direito de se recusar a trabalhar no equipamento, caso o mesmo não atenda aos requisitos mínimos de segurança especificados nesse manual. Tá? Então,
O próprio fabricante, isso é importante você entender, que quando o fabricante determina algumas coisas ali no seu manual, isso tem força de lei, porque é o fabricante que está dizendo que é para fazer daquela forma. Então, quando ele coloca, quando ele explana esses itens ali, dizendo que o operador precisa estar treinado, a gente já sabe porque é normativo, que ele tem o direito de recusa, também é normativo, ele está também reforçando aqui. Tá? Mas nos trabalhos de operação é muito importante esse checklist ser feito antes. Ali a gente começa a detectar problemas no equipamento que precisam ser passados ao responsável pela obra para que ele acione então aí as questões de manutenção e deixe esse equipamento sempre em boas condições. Claro, aí tem a empresa que vai fazer manutenção, geralmente esse equipamento é um equipamento que vem locado, então quem se responsabiliza é por quem fez a locação desse equipamento, a empresa que emprestou, né, que locou esse equipamento, ela precisa entregar o equipamento adequado a todas as normas, isso é obrigação dela, isso é lei, tá? Ela precisa entregar o equipamento adequado. E os operadores, para que se tenha garantia também dessa operação e garantia a vida, é importante que eles tenham treinamento. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a falar também sobre este equipamento muito comum, que é relativamente simples, mas se você pegar aí um manual de instruções e passar por um treinamento, você vai entender que tem muitas coisas importantes a serem para que a gente saiba antes de operar esse equipamento, tá? Então, te agradeço a todos pela aula de hoje e a gente se vê num próximo vídeo.